Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Rita, só me dá um ok se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho. Acho que sim, doutor Ricardo, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Já a terceira vez que eu tenho a honra de participar do Simpósio Paulista de Controvérsias no Tratamento da Dor. Super honrada e feliz por trazer esse tema, que para mim é um tema muito caro, né? Muito importante da gente falar, até porque tem, ao mesmo tempo, essa objetividade do tratamento da dor, traz também algumas questões que sejam questões, digamos, mais subjetivas, mas que tem que fazer parte do olhar da gente, especialmente para o paciente, que seja um paciente que tenha uma doença que ameace a continuidade da vida dele, uma doença que tem impacto na sua qualidade de vida. A gente vai falar, então, sobre dor total. Vamos lá. Rita, pode passar. Eu vou trazer uma analogia para vocês e vocês vão entender o porquê dessa analogia. Então, a gente vai fazer de conta que eu vou contar uma história e essa história começa assim. Era uma vez um navio grande, importante, bonito, pomposo, cheio de expectativas, cheio de planos desenhados pelas pessoas que gostariam de ver esse navio navegando o mundo afora, cheios de sonhos, só que chegou uma hora que esse navio ele adquire uma doença. E essa doença começa a fazer parte da história da viagem desse navio, faz parte da trajetória do dia a dia desse navio. E com esse decorrer dessa doença, algumas palavras começam a fazer parte também do que é o dia a dia dessa viagem. Palavras como cirurgia, radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, hormonioterapia, e essas palavras acabam sendo objeto de tanta preocupação, de tanta atenção pelas pessoas que estão à volta desse navio, que quando chega um objeto massivo, grande, diante desse navio, as pessoas às vezes não dão a atenção devida a esse objeto. E as pessoas que estavam a bordo desse navio não atentaram que talvez essa massa ali na frente, branca, com nome de dor, pudesse trazer tanto impacto na trajetória desse navio, pudesse ser algo tão catastrófico. E por mais que esse navio seguisse o seu curso e as pessoas estivessem tão preocupadas com outras questões, talvez elas minoraram a importância desse objeto nessa trajetória. E o final dessa história nós conhecemos. Esse navio vai de encontro a esse objeto com uma situação tão catastrófica, de tantas perdas, de tanta tragédia, de tanta tristeza, que todos nós conhecemos a história do Titanic. Fazendo uma alusão ao que eu contei aqui para vocês, com o processo saúde, doença, de uma doença oncológica que caminha, que avança, a gente podia chamar de navio a vida desse paciente nessa trajetória saúde doença, chamar de iceberg essa dor que muitas vezes ela não é atentada, que ela não é otimamente cuidada, e essa trajetória trágica do desfecho da história, potencialmente o que pode acontecer se a gente não se atenta otimamente à dor e ao sofrimento do paciente. Então, o que é a dor? Eu vou chover no molhado aqui falando para vocês, num simpósio de dor, sobre o que seja dor, mas é importante a gente falar o que é o conceito moderno, atual, de entendimento da dor. A dor ela tem um componente físico, um componente emocional, ela é uma experiência subjetiva que tem que ser valorizada por quem está na sua frente, pelo paciente, e ela tem uma pecha de ser uma experiência tanto sensorial quanto emocional desagradável, que não necessariamente está associada a um dano tecidual. A gente não precisa ver lesão no tecido para dizer que o paciente tem dor e corroborar a sensação de dor do paciente. E essa questão dos conceitos de dor, graças ao Pai, elas foram evoluindo ao longo do tempo, de maneira que o que a gente tem de mais moderno atualmente, revisitado conceitualmente, consiga corroborar um pouco do que é o conceito de dor total, falando que dor, inclusive, é uma experiência não prazerosa, que tem um fundo emocional, sensorial, associada ou não a um dano tecidual, sendo que isso pode ou não ser demonstrado. E imagina o seguinte, a dor
ela não consegue necessariamente ser objetivamente medida, de maneira que eu preciso acreditar no paciente que está à minha frente, valorizar o relato desse paciente e acreditar que dor, na verdade, pode ser qualquer coisa que a pessoa está dizendo que possa doer, que possa ser experimentado de maneira desagradável pelo paciente que está diante de mim. Então, não se esqueçam que a dor ela é totalmente subjetiva e ela tem que ser valorizada diante do relato que o paciente vai trazer para a gente. E a gente pode, às vezes, olhar para situações que são situações quase que absurdas, né? Como, por exemplo, essa chargezinha, né? Uma pessoa totalmente tatuada que se submete a tatuagem, que é uma prática com agulha, mas na hora que ele vai receber um tratamento, ele sente desconforto, isso não é prazeroso, ele sente dor e fala, eu odeio agulhas. Pode parecer nonsense, mas a gente precisa acreditar o paciente, essa sensação e essa experiência. E a gente precisa mostrar o seguinte: adoro, tenho paixão por essa revisão do New England, é uma revisão de 2015, por mais que ela não seja tão fresquinha, ela é extremamente atual. Ela lembra para a gente toda vez de que pacientes que têm doenças graves, doenças que ameaçam a vida deles, eles têm muito sintoma. E a gente, às vezes, tem facilidade de enxergar a dispneia, tem facilidade de enxergar náusea ou vômito, a gente tem facilidade relativa de entender a anorexia, a perda de peso, que a gente consegue objetivamente medir, olhar e falar, nossa, esse paciente está experimentando uma síndrome de caquexia, anorexia. A gente pode, às vezes, comer um pouquinho de mosca para diagnosticar a fadiga nesses pacientes, e a fadiga, ela caminha bastante junto com o que é a dor, só que a dor, ela é presente. E ela é tão presente a ponto da gente olhar para os nossos pacientes oncológicos e saber que praticamente 85% deles que têm doença avançada vai ter dor. E, infelizmente, tão mais precoce seja o diagnóstico do câncer, às vezes mais minorado, menos atenta somos nós ao diagnosticar essa dor. E lembrar também que junto com a dor vem outros sintomas relacionados, como, por exemplo, a boca seca, que o paciente que usa, seja adjuvante, seja opioide, seja analgésico simples, vai experimentar. A constipação, que caminha juntinho, né, com o uso de opioide, lembrando para a gente que, às vezes, a gente que prescreve o opioide tem que lembrar a orientação dietética, o uso do laxativo e por aí vai. E outros sintomas que vão estar tão presentes nesses grupos, na verdade, né? A gente está falando de pacientes oncológicos aqui, mas, na verdade, a dor é que essa barrinha azul, ela é prevalente, altamente prevalente em todos os outros grupos, sejam cardiopatas, pneumopatas, portadores de doença renal crônica e por aí vai. Vamos falar então do nosso grupo, do nosso assunto, que é o grupo dos pacientes oncológicos, né? Mais de 50% dos pacientes oncológicos têm dor, sendo que tão mais com doença avançada eles vão ter dor de maior intensidade. Às vezes essa dor, inclusive, é uma dor que incapacita demais atividades simples do dia a dia, dor severa, dor excruciante. E a gente também vai ter no grupo do survivor, dos pacientes que vão conseguir zerar a doença oncológica, sair do risco de recidiva. A gente vai ter pacientes que vão ter dor neuropática, por exemplo, ad eterno, enquanto viverem. Então, esse olho, para necessariamente esperar que o paciente esteja extremamente debilitado ou com doença muito avançada, tem que ser um olho diferente, porque tem outros grupos de pacientes, inclusive os pacientes do grupo de survivorship, que vão ter dor, e a gente precisa pensar, tratar e atentar a isso também. E quando essa dor não é controlada? Geralmente, a gente pode ter um número entre 10% a 20% dos pacientes com dor oncológica que não vão ter um controle de dor excelente. São os pacientes que, às vezes, respondem mal aos opioides, são dores tipo neuropática, que geralmente o opioide sozinho ou o opioide que não tem, seja mais para o ladinho do tramadol, mais para o ladinho da metadona, né, que não vai conseguir controlar esse tipo de dor. Tem aquela dor episódica, incidental, que às vezes o paciente não consegue manejar muito bem em casa o resgate, seja por falta de orientação nossa, seja por incapacidade também do paciente conseguir dar conta de resgatar a dor. Tem um outro fenômeno também, graças a Deus raro, né, que é a hiperalgesia induzida por opioides, mas que a gente tem que estar atento no nosso arsenal de possíveis diagnósticos na dificuldade de controle dessa dor.
e vai ter uma dor que não é determinada por fatores físicos. Na verdade, são fatores não físicos que fazem doer, a gente vai chamar essa dor de dor total. E por que dói nesse grupo de pacientes? Dói porque o tratamento não vai bem, dói porque a operadora de saúde não libera o meu medicamento, dói porque eu tenho que judicializar isso, e isso está me fazendo atrasar, e eu estou extremamente ansiosa, dói porque eu estou sendo mutilada durante todo o meu processo de saúde e doença, dói porque eu estou longe de quem eu amo, dói porque a minha performance só está caindo, eu estou me tornando cada vez mais dependente dos outros para o que eu fazia anteriormente, dói porque eu estou deixando de fazer as coisas que eu gosto, dói porque eu não consigo mais ser produtiva, dói porque eu estou com medo de morrer, dói porque eu tenho muita raiva de tudo isso que está acontecendo comigo, dói porque o meu status socioeconômico, ele desceu ladeira abaixo, justamente porque eu não consigo manter a minha condição prévia, uma vez que eu adoeci, dói porque eu estou sofrendo, porque, cara, não tem sentido viver nesse mundo com uma doença dessa, parece que Deus me abandonou, eu não consigo mais experimentar um sagrado que possa existir dentro de mim, e tudo isso é motivo de dor para o paciente. Pode passar. A grande mãe desse conceito é a Cicely Saunders. Geralmente, quem é paliativista tem um coração, um lugarzinho no coração por ela. Ela é a grande mãe do cuidado paliativo moderno. Ela é uma inglesa que vivia lá nos subúrbios de Londres e ela tem essa visão de entender a multidimensionalidade do sofrimento do paciente, vem dela. Ela tem essa visão de entender que, uma vez sendo enfermeira, assistente social, médica, ela via que esses pacientes estão mais em fase final de vida, que era uma coisa que ela tinha uma habilidade especial para cuidar, era mais presente, e esse sofrimento às vezes não tinha a ver necessariamente com sintomas físicos ou problemas físicos, e ela conseguia enxergar que existe uma dimensão para o sofrimento, que é uma dimensão física, uma dimensão social, uma dimensão psicológica e uma dimensão espiritual. Isso é muito a base da gente que pratica medicina paliativa ou cuidado paliativo, sobre o enxergar o sofrimento e a atenção multidimensional dos pacientes. E a Cicely Saunders, ela publicou pela primeira vez o conceito de dor total, dizendo que justamente a dor tinha componentes tanto psicológicos, sociais, emocionais, espirituais, que formavam a experiência do paciente. E a contribuição de cada um desses elementos podia ser variável, dependendo da situação, dependendo do indivíduo, mas que contribuíam para uma sensação de sofrimento e para o conceito de dor total. Ela traz um exemplo na prática, nessa publicação da primeira vez, justamente contando o que era dor total, e era uma fala de uma paciente que falava que, inicialmente a dor começou nas costas, mas agora tudo doía, e depois de tanto responder esses questionamentos da Cicely, ela começa a falar que marido e filho são ótimos, mas perderam o emprego, tem que cuidar dela, perderam dinheiro, e por mais que ela estivesse chorando por conta do tratamento, ela estava chorando por conta das perdas. E isso as pessoas não pareciam entender. E quando ela chora, ela desabafa, ela é acolhida, ela fala que é maravilhoso se sentir acolhida, começar segura de novo, e aí ela começa a conseguir esmiuçar as faces do seu sofrimento, e a equipe que atende essa paciente consegue fazer uma intervenção que não necessariamente é medicamentosa, não necessariamente às custas de opioide, e essa paciente consegue experimentar bem-estar e ausência de dor. E se a gente for falar modernamente um pouquinho mais do que essa visão, a gente precisa entender que é um comportamento maior, nesse conceito de dor total, que começa, obviamente, com um dano potencialmente físico, eu estou falando potencialmente, porque não precisa ter dano tecidual para esse paciente ter a dor física, e, obviamente, a parte disso vem questões psicológicas, o sofrimento que tem uma peixe espiritual, e o que faz essa pessoa poder sofrer diante da sua vivência social, cultural, levando a um comportamento doloroso. Se a gente fosse esmiuçar isso um pouquinho mais, a gente ia falar que, obviamente, fisicamente, para a gente que é médico, é muito mais simples de entender por que dói. Imagina que às vezes a gente consegue ver o tumor, a gente faz uma tomografia, uma ressonância, a gente consegue ver a lesão ali, ou então ver as sequelas de intervenções cirúrgicas, as sequelas da radioterapia, às vezes uma radiodermite, às vezes aquela neuropatia periférica
que é secundária a todo o tratamento quimioterápico que esse paciente já fez. Às vezes a gente vai olhar e ver um fenômeno infeccioso / inflamatório sobre a lesão desse paciente, que vai estar corroborando para a queixa de dor, ou outras doenças que estão concorrendo nesse cenário. Então, entender a parte física até vai lá. Mas quando a gente começa a entender esse lado maior que está por trás, a gente começa a entender que esse paciente sofre psicologicamente por conta de todas as questões burocráticas do tratamento, porque o tratamento não responde bem, porque ele não mais se representa, se enxerga como ele era anteriormente, aquela mudança da percepção cultural, o medo de estar se percebendo em fase final de vida, o medo da morte, a falta de esperança de que as coisas vão ficar bem. E a gente começa a olhar o outro lado do sofrimento, que também é um sofrimento espiritual. E essa pessoa não precisa ser religiosa para poder sentir sofrimento espiritual, passar por sofrimento espiritual. É justamente a falta de significado, de ligação com o sagrado seu pessoal. E essa conversa também pode passar pela religião, obviamente, né? Esses questionamentos de castigo? Se eu por acaso fizer uma penitência, eu posso alcançar uma bênção? Será que eu posso ser perdoado? Será que isso é consequência de algo que eu fiz? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? E aí, quando a gente olha mais um pouquinho para o maior, que está em torno disso, que é justamente uma questão social, uma questão familiar, a sua questão de status financeiro, de status social, tudo isso é mexido com a doença, especialmente com a doença avançada. E as preocupações de ordem prática, de ordem financeira, de ordem de conseguir manter performance, de conseguir ser socialmente produtivo, a perda do papel familiar, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter recurso para se cuidar, tudo isso faz o paciente experimentar dor. E por que dói? E aqui eu vou mostrar para vocês o que é um pouco da prática do dia da gente numa série de fotos. Dói porque está sozinho, dói porque ninguém vem ver, dói porque a performance é muito baixa, porque as pernas incham, porque o oxigênio já precisa ser o companheiro de todo dia para atividades básicas, tipo ir ao banheiro, ir ao laguinho, é um laguinho que é um jardim no centro oncológico que a gente trabalha, que é um hospital público aqui no Espírito Santo. Dói também porque eu não consegui cumprir os meus ritos religiosos, isso é importante. Dói porque eu preciso me batizar e eu não me batizei. Dói também porque eu estou longe de quem eu amo, porque a minha família não consegue ficar aqui perto, os meus filhos são pequenos, eu vou provavelmente deixá-los sozinho, quem é que vai cuidar deles? E dói também porque eu não consigo chegar perto dos lugares, das atividades que antes me davam prazer. Dói porque fica tudo embaralhado dentro de mim, eu não consigo ter ferramenta para lidar com toda essa confusão. Dói também porque as coisas que me são caras, as coisas que me importam, eu já não consigo exercer de maneira plena. E se por acaso eu tenho um último desejo, eu preciso de ajuda de tanta gente que às vezes não é nem possível que se realize. E como a gente diagnostica isso na prática? Vocês devem estar olhando e falando assim, Carol, que viagem, né? Mas eu quero falar para vocês de que isso é possível, sim, na prática da gente. Vou mostrar algumas ferramentas. A primeira que eu vou trazer é o ESAS, que é uma escala de sintomas desenvolvida por Edmonton, onde existem 10 sintomas principais e o paciente ele pontua de 0 a 10, dando uma nota, sendo que 0 é a ausência desse sintoma e 10 é a manifestação desse sintoma da pior maneira possível. A gente consegue, através do ESAS, chegar a entender aonde que é o incômodo do paciente, obviamente se valendo de escalas de dor, seja uma escala visual, e em cima dessa escala visual ou numérica, conseguir adequar, usando a sugestão da escada analgésica do MS, né, o que medicamento, como usar, qual usar. Queria mostrar para vocês essa outra ferramenta que se chama DAM, Diagrama de Atenção Multidimensional. O DAM, ele é muito útil para a gente, quando vai colher a história do paciente, entender as dinâmicas desse paciente, conseguir esmiuçar quais sejam as áreas de sofrimento que sejam imbricadas nessa situação, e ele usa muito a ideia lá materna da Cicely Saunders, né, a ideia que vem dela, de entender o sofrimento tanto físico quanto psicológico, social e espiritual. Tenho outra ferramenta para mostrar para vocês, que é a POS. Imagina que a escala da POS, POS significa Positive Outcome Scale. Ela é traduzida para o português, ela é validada para a nossa língua, e ela tem, basicamente, 10 questões, que são questões
objetivas, quer dizer, onde o paciente consegue marcar um xizinho, quantificando o tanto que o tratamento, as angústias, os medos estão presentes ou ausentes, e existe um campo em aberto, que é justamente o espaço que a pós deixa para o paciente se manifestar. Vou mostrar para vocês uma pós preenchida, e geralmente essa pós, ela é muito útil no cenário ambulatorial. A gente geralmente dá essa escala para o paciente na recepção, ele entrega essa escala preenchidinha para você quando ele entra no consultório, e você passa o olho, volta no anterior, Rita, por favor. Você passa o olho nessa escala e você consegue ver qual é a pontuação do paciente em algumas perguntas-chave. A gente, quando acaba usando muito frequentemente a pós, a gente consegue localizar, né, o que sejam os objetos que tem que ser maior atenção da nossa parte, mas eu, sinceramente, eu amo a subjetividade do que está por trás. Eu amo ler as respostas em aberto, o campo em aberto do que os pacientes escrevem. Se vocês conseguirem escrever o que está escrito nessa pós aqui, a pessoa está dizendo que dói porque ela não se enxerga mais como ela era, e ela sabe que ela nunca mais vai ter aquela aparência normal que ela tinha outrora, e isso causa aflição. Então, percebam, muitas vezes é sobre a gente dar espaço para o paciente manifestar qual seja o elemento da sua dor e do seu sofrimento. Outro exemplo para vocês pode vir de quando a gente tem uma equipe treinada para perceber dor total. Isso aqui eu estou trazendo para vocês na prática o que é um registro de prontuário de um psicólogo que trabalha na equipe de cuidado paliativo. Esse paciente é um paciente jovem, de 24 anos, com sarcoma metastático, que estava já na sua 5ª internação, no curto período de tempo, justamente por dor não controlada. E esse rapaz já usava um esquema de opioide já bastante generoso, apesar de estar todo otimizado de adjuvantes. Nessa época, a gente estava fazendo uma rotação de morfina para metadona, justamente por conta da quantidade, da miligramagem muito alta de medicamento que ele usava. E ele fala que justamente está doendo porque ele está longe da mãe, está doendo porque ele deseja uma visita religiosa e ele está se sentindo muito sozinho, ele está com a presença do padrasto ali no momento, e a presença do padrasto não está sendo acolhedora para ele o suficiente, e junto com isso a gente consegue controlar melhor a dor do paciente, entendendo quais são os elementos que corroboram para essa dor total. Então, vamos lá. Pós é útil, equipe treinada é um outro campo útil para isso também. E, obviamente, para a gente manejar isso, quando a gente entende o componente físico, a gente vai falar de uso de medicamento, de técnica intervencionista para dor, casando com tudo isso, pensando em também trazer antidepressivo, trazer adjuvantes bem otimizados, trazendo o opioide para essa nossa conversa, muitas vezes chamando para esse nosso ambiente de tratamento também técnicas de relaxamento, atenção específica para a espiritualidade do paciente, e quando a gente entende o maior que está em torno, que é justamente esse componente social, tentando adequar a performance do paciente para as suas atividades habituais, fazendo algumas intervenções de ordem social, propondo muitas vezes, se possível, uma recuperação, um processo de reabilitação, se cabível naquele cenário também. Pode passar. A gente pode se valer mais uma vez da escala de dor para conseguir setar de maneira mais objetiva o melhor medicamento, a melhor estratégia farmacológica para a gente manejar a dor desse paciente. Lembrando também que quando a gente fala da farmacologia disso, a gente tem que ser especialista no uso de opioides, saber usar opioides, saber manejar, saber tatear a dose certa, parar de ter, às vezes, esse comportamento de que o opioide, a gente não deve usá-lo, a gente deve usá-lo sim com propriedade, com segurança, tomando muito cuidado, inclusive, com aquela suspensão abrupta do opioide para o paciente. Então, essa sensibilidade, essa parceria junto do doente, junto da equipe, poder fazer isso com o máximo de responsabilidade e menos nocivo para o paciente. Lembrar muitas vezes que a gente que usa opioide, a gente precisa saber, sim, de rotação de opioide, precisa ter essa prática no dia a dia de adequar, de rodar, de oferecer, de estar perto nesses processos para conseguir que a adesão seja ótima, o esquema seja adequado, a posologia seja também assertiva e acertada. Para terminar, gente, a gente não consegue tratar de dor total. Na verdade, a gente não consegue tratar de dor, mas tão mais de dor total se a gente não
consegue ter um time que seja afinado nisso, né? E essa evolução da gente sair de uma equipe multi para inter, para transdisciplinar, onde cada um é importante e a gente se complementa num trabalho que seja um trabalho de excelência, num trabalho em equipe. Trazendo só uma regrinha mnemônica, né, para dor total, EMA com 2M, né, a gente precisa de pesquisar, evoluir, explicar para o paciente, ter esse manejo terapêutico, farmacológico, monitorizar esse paciente, estar de perto desse paciente e com atenção aos detalhes também. Só para a gente terminar essa nossa fala, a melhor estratégia para a gente cuidar de sintomas difíceis, especialmente em pacientes oncológicos e tão mais falando de dor, eu costumo dizer que é como se a gente jogasse um jogo de pega-vareta. E às vezes é engraçado que eu mostro numa aula, né, esse jogo, e tem alunos que às vezes perguntam, mas não é da minha época, e eu me sinto bastante velha, mas eu espero que vocês que estejam ali assistindo essa aula, entendam que o pega-vareta, ele é um jogo que tem a estratégia de começar pela vareta mais fácil. A gente continua no jogo, se por acaso a gente não mexe em varetas, e a gente tem a estratégia sábia de tirar a vareta mais simples, uma de cada vez. Cuidar de dor e cuidar de dor total é começar pelas varetas mais simples, começar pelas varetas mais fáceis. E às vezes a vareta mais difícil, que a gente entenda que a gente precisa chegar, seja uma conversa muito clara sobre prognóstico, sobre limitação de suporte avançado, sobre cuidados adequados em fase final de vida, só que inicialmente essa não é a melhor estratégia para a gente cuidar da dor desse paciente. A gente precisa ir pela vareta fácil, uma de cada vez. É isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer a atenção e estou aqui à disposição para as dúvidas, o que vocês quiserem propor. Obrigada.